Bom, com essas queimadas, aumentam também os problemas respiratórios, que a gente está falando aqui a todo momento, né? Então, para tirar dúvidas sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio o pneumologista Dr. Luiz Renato Alves. E você aí pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp no 997-000000. Já vou sentar aqui com o doutor para perguntar, né, doutor, como é que está essa condição, como é que está essa situação? Hoje, Ribeirão Preto e outras cidades da região amanheceu debaixo de fumaça. A gente está respirando isso de uma maneira muito mais concentrada nesses últimos dias e hoje de manhã principalmente, porque a cidade está completamente rodeada por fogo. De fato, para a nossa saúde, como é que fica o impacto para o nosso aparelho respiratório e de uma maneira geral? Bom, boa tarde a todos. A gente está vivendo o pior cenário possível para a nossa saúde respiratória, que é a combinação de ar seco e ar poluído, né? A poluição excessiva do ar, né? A poluição excessiva do ar combinado com ar seco torna-se, né, um cenário muito dramático para principalmente para quem já sofre de problemas respiratórios. A nossa mucosa respiratória, ela exerce duas funções que são primordiais para a nossa respiração, que são umedecer o ar que entra e filtrar o ar que entra. Então, quando você é submetido a um ar muito seco, com baixa umidade relativa, associado a uma grande quantidade de poluentes ambientais, o que vai acontecer? A sua mucosa ela vai perder muito líquido, ela vai desidratar, então você vai sentir muito aquele nariz seco, a garganta irritada, a tosse. E essa quantidade de poluentes ela aumenta tanto que ela pode penetrar, inclusive, na sua veia, inclusive nos pulmões, causando danos pulmonares, como pneumonites, como traqueobronquites, né, que são inflamações, né, na região pulmonar, que podem desencadear doenças mais graves. Isso a longo prazo? Isso se um dia, por exemplo, a gente está vivendo isso hoje, se continuar, o risco aumenta mais? Sim. Quanto mais tempo você respira esse ar, pior fica o cenário. Embora você possa, inclusive, ter o desenvolvimento aí de alterações agudas no pulmão, né? O fato de você, às vezes, respirar um dia isso já é suficiente para que você, por exemplo, sinta efeitos na sua saúde respiratória decorrentes desse quadro. A gente tem perguntas aqui do pessoal de casa que já mandou para a gente no 997-000000. A Maria Cristina de Ribeirão, ela diz o seguinte: quem já teve 9 embolias pulmonares como eu, o que deve fazer para melhorar um pouco a respiração? Eu estou sentindo cansaço, quase não consigo respirar, mas a saturação está boa, é só mesmo desconforto para respirar. E aí, como é que fica, doutora? Na verdade, eu acho que todo mundo agora está sofrendo um pouquinho de problemas respiratórios, mesmo aqueles que não têm o quadro, uma doença respiratória em si, né? O fato dela ter tido as embolias, isso não tem muita relação com o fato da piora aguda por conta da respiração, né? Mas, assim, mesmo pessoas hoje que não têm problemas respiratórios crônicos, né, como asma principalmente, que é rinites, né, sofrem com essa questão respiratória. Então, é uma coisa meio geral que todo mundo acaba sofrendo, né? Tem mais uma aqui, ó, da Karine Machado. Qual é o uso correto do umidificador de ar? Posso deixar ligado o tempo todo? Bom, eu já aproveito para perguntar o que fazer se umidificar o ar pode ser uma saída para esse tempo que a gente está respirando tanta fumaça assim. O umidificador de ar é uma das principais medidas que a gente tem que fazer hoje nesse período, né? As três principais são aumento da hidratação, a lavagem das mucosas, principalmente a mucosa nasal, com soro fisiológico bastante, e o uso de umidificador de ambiente, né? O umidificador você pode deixar ele ligado o tempo todo, não há problema nenhum, tá? A grande ressalva que se faz ao uso de umidificador é que à noite há uma redução da umidade do ar, né? Então, se você deixar o umidificador muito tempo ligado, principalmente próximo a paredes, assim, ele pode às vezes infiltrar e gerar um pouco de mofo, infiltração. Então, se você quiser desligar depois de umas 2, 3 horas no período noturno, não tem problema. E higienizar bem, lavar e higienizar bem o umidificador é fundamental. É isso, doutor Luiz Renato Alves, a gente está conversando com ele, você pode continuar mandando a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 997-000000, que no próximo bloco, então, a gente volta para falar mais dessa fumaça, dessa poluição toda, porque, afinal de contas, ninguém está dando conta de respirar, não é? Todo esse ar ruim, toda essa fumaça e com risco para a nossa saúde. Doutor, obrigado, até daqui a pouquinho, então.
Bom, vamos voltar a falar dos problemas respiratórios causados pelas queimadas, do tempo seco. Quem está no estúdio com a gente é o pneumologista Luiz Renato Alves. Você aí continua mandando a sua dúvida para a gente, para o nosso WhatsApp 997-000000. Doutor, a gente estava falando sobre o que fazer, né, em meio a tanta fumaça. O soro o soro fisiológico é um aliado? O soro fisiológico é um dos aliados, principalmente na hidratação de mucosas, né? Conforme eu disse, o tempo seco, ele resseca muito a sua mucosa, principalmente a mucosa nasal, por conta que a sua mucosa precisa perder muito líquido para umedecer esse ar seco. Então, lavar o nariz com soro fisiológico é uma das principais medidas hoje para combater esse efeito do ar seco e também para remover sujeira que às vezes fica ali na região nasal e pode desenvolver algum quadro inflamatório da mucosa respiratória. A gente tem aqui uma questão do Gleibson, aqui de Ribeirão Preto, falando sobre o uso de máscara. Hoje de manhã, logo no comecinho do jornal, a gente mostrou como é que estava a cidade. Ribeirão Preto estava embaixo de fumaça e muita gente foi para as ruas de máscara. De fato, ela pode ajudar nesse momento? Sem dúvida nenhuma que pode, né? A máscara, ela é uma barreira, ela funciona como um método de barreira, né? Então, o que acontece? Quando você coloca a máscara, você evita, por exemplo, que poluentes, principalmente esse material particulado que é lançado pelas queimadas, elas entrem dentro da sua via aérea, né? Então, a máscara, ela funciona como um método de barreira, né? Então, num ar muito poluído, né? A gente costuma ver muito isso nos países orientais, né? As pessoas têm esse hábito já de usar a máscara, né? China, então, ela funciona como um método de barreira importante para você não ter contato com esse material, com esse poluente ambiental. Tem uma pergunta da Adriana, de Ribeirão Preto, em relação à nebulização e o soro. Ela pergunta assim, faz mal fazer várias vezes durante o dia, principalmente para as crianças? A nebulização com soro fisiológico, ela é uma medida para tentar umedecer a via aérea, né? Conforme a gente falou, ajuda a umedecer um pouco a via aérea. Então, você pode usar a nebulização com soro fisiológico. O problema é que, assim, precisa tomar um pouco de cuidado com a nebulização com soro fisiológico, porque, principalmente se a pessoa já tiver sintoma respiratório, alguma doença respiratória como a asma, por exemplo, essa nebulização excessiva com soro, ela pode desencadear alguma irritabilidade na via aérea, tá? Eu prefiro sempre usar a lavagem nasal e a hidratação como método de umedecer a via aérea, mais do que a nebulização só com soro fisiológico. Tem uma outra questão aqui da Gislaine. Ela fala que tem um bebezinho de 45 dias de vida. E aí ele tem desconforto para respirar. Seria ideal fazer o aerosol com soro? Você pode usar o aerosol com soro, é uma das medidas, conforme eu falei, já com soro fisiológico, né? Ajuda a umedecer, ficar muito atento com relação à questão nasal dele, também lavar, aspirar o nariz, a criança pequenininha, né, o bebê, a gente pode usar aqui métodos de aspiração nasal para tentar também remover aquela secreção que fica presa ali. É importante, você pode fazer sim. Só toma esse cuidado que eu falei com o uso excessivo, principalmente para quem já tem problema respiratório, né? A gente estava falando sobre essa questão da fumaça, né? O tanto que ela está prejudicando aí as nossas vias aéreas. Só que, além disso, a gente já está com uma estiagem há muito tempo, estiagem prolongada. Então, são dois problemas, o ar seco e os poluentes no ar. Exato. E aí, quando a gente fala de Ribeirão Preto, a gente está falando de calor. Essa frente fria está chegando, mas ela deve derrubar a temperatura só a partir de amanhã. Então, além de estar em casa, trancado, respirando fumaça, as pessoas estão sentindo calor. Quando eu ligo o ar-condicionado, piora tudo? O ar-condicionado, o grande problema do ar-condicionado é que ele ajuda a tirar ainda mais, né, a umidade do ar que você está respirando, né? Então, o ideal nessa época, principalmente com o calor e o tempo seco, é você associar o ar-condicionado com um umidificador de ambiente, né? Um método de umidificação de ambiente. Então, você pode, por exemplo, usar o umidificador associado ao uso do ar-condicionado. Se você não tiver o umidificador, você usa aquelas medidas caseiras habituais, né? Como colocar um balde com água, a toalha molhada. Então, sempre, se você precisar usar o ar-condicionado, aqui na grande maioria das vezes a gente precisa, porque é muito calor, né? Associar o ar-condicionado a um método de umidificação de ambiente. Agora, voltando nisso que a gente estava falando, né? Muita fumaça, as pessoas estão sentindo e vai demorar bastante para dissipar isso. A gente não consegue prever quanto tempo, mas nessa situação, deixar a casa fechada ou aberta para o ar circular?
Bom, com a poluição ambiental, especialmente agora com essa questão das queimadas, o ideal é manter a casa fechada. Por quê? Porque as queimadas, elas liberam uma série de materiais no ar, materiais particulados, essa fuligem toda que a gente está vendo, né? Isso causa, além da sujeira habitual que a gente já costuma ver no dia a dia, né, pode causar problemas e isso pode te dar ali, você coloca essa poluição que está no ar para dentro da sua casa, né? Então, é possível, o ideal é que mantenha-se os ambientes fechados nessa grande quantidade de poluentes que a gente está vendo aí no céu, né? Bom, agora voltando aqui para as perguntas do pessoal de casa, tem a Renata Torriere, aqui de Ribeirão. Ela diz o seguinte: eu moro ao lado da reserva florestal que pegou fogo ontem. Meu filho tem bronquite, tem rinite. Como resolver isso se as árvores estão queimando desde ontem? Ele já está medicado, mas continua espirrando. Indiscutivelmente, quem tem problema respiratório, especial a asma, a bronquite, né, e os processos alérgicos, as rinites, são os que mais sofrem. E, sem dúvida nenhuma, isso piora, tá? Então, o que eu sempre oriento é o seguinte: além das medidas que eu já comentei, como a lavagem nasal constante, o uso dos umidificadores de ambiente, é que pessoas que têm problemas respiratórios crônicos não deixem de tratar adequadamente o seu problema, né? Mantenha o tratamento de uma maneira regular. Por quê? Porque é somente essa exposição, mesmo você tratando, mesmo você estando controlado da sua doença respiratória, essa exposição já é suficiente para você piorar. Tá? Então, é fundamental que você mantenha o seu tratamento de maneira regular, associado às medidas conforme a gente já comentou aqui. Quem estiver passando muito mal, doutor, qual que é a orientação? Procurar um posto de saúde, ir até o hospital, fazer algum procedimento, porque da pandemia para cá, a informação que a gente tem é que esses protocolos eles mudaram um pouco, né? Mas e aí? O que fazer numa situação grave como essa, né? Quando tem muita fumaça, o pessoal vai passando mal, aí pode dar um monte de coisa, né? Dor de cabeça, a gente está tendo relatos aí de pessoas que estão com crise de enxaqueca por causa dessa fumaça. O que fazer? Bom, a recomendação sempre, né, é tomar as medidas profiláticas exatamente para evitar que aconteçam esses tipos de problema, né? Mas, obviamente, na vigência de um problema respiratório, na vigência da pessoa estar passando mal, uma crise de falta de ar, uma crise de chiado no peito, né? Quadros de dor de cabeça, confusão mental, mal-estar que podem gerar, a gente sempre orienta que se busque um atendimento médico para tratamento do seu problema. Doutor Luiz Renato Alves conosco aqui para trazer informações importantes para você que está passando dificuldade com essa fumaça no ar por conta dos incêndios que atingem a nossa região já há 2 dias. Estamos no 3º dia. Orientações valiosas para você cuidar da sua saúde. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Bom sábado.